Olá, boa noite. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas a mais uma live. Decidi fazer mais uma aula ao vivo aí. E eu escolhi esse tema, né, aí do zero à próxima ação, que na verdade eu vou compartilhar com vocês a proposta mesmo do planejamento cíclico, né? E não sei se vocês já viram o post, né, que eu publiquei um pouco mais cedo aí, que eu resolvi fazer essa aula em forma de perguntas, porque eu entendi que ia ficar mais fácil de vocês compreenderem, né? Essa ideia do planejamento cíclico e como usar cada uma das fases para a gente criar realmente um projeto, né? Um plano de ação aí para o alcance dos nossos sonhos, tá? Então eu fiz isso em forma de perguntas. E se der tempo, no final, eu vou mostrar para vocês um exemplo, né, de como que eu faço, né, então como que eu faço com os meus projetos. Então vou dar um exemplo de um projeto meu, até um projeto novo, né, que surgiu esse ciclo. Quer dizer, o projeto, o plano do curto prazo, né, porque vocês vão entender que tudo vem de um questionamento de longo prazo, né? Tudo começa num questionamento de longo prazo, que vai ser a primeira pergunta aí que a gente vai trabalhar, tá bom? Sejam bem-vindas, bem-vindas. É muito importante para mim, né, ter a presença de vocês, até para a gente poder compartilhar também, né, experiências, se de repente vocês quiserem trazer um projeto, né, de vocês para a gente conversar também. Não sei como seria a dinâmica aqui no Instagram, porque às vezes a resposta demora a chegar, né? Bem-vinda, Iris. Mas mas vamos ver como é que funciona aí. A Iris está falando que é a primeira vez dela aqui, está caindo de paraquedas com tanta informação. Nunca tinha ouvido falar, então, do produtividade cíclica, mas já tinha ouvido falar na nossa natureza cíclica, né? Alguma coisa relacionada aí, de repente, ao sagrado feminino, alguma coisa assim. Compartilha comigo. Você está falando de onde também? Compartilha comigo de onde você está falando. E bem-vinda, Silvânia. Vão chegando aí, meninas, vão chegando aí. Prazer ter vocês aqui, tá? Vocês que estão chegando assim agora, né? De paraquedas, eu não acredito que nada é por acaso, né? Então não é de paraquedas, na verdade tem um motivo, né? De vocês estarem aqui. Sempre acredito nisso. Mas para vocês que estão chegando agora, realmente é muita informação, né? E só para vocês entenderem, então, qual é a proposta dentro aqui do projeto, eu trabalho com 4 eixos, né? Dentro do produtividade cíclica. Então, é a autoobservação, o planejamento, a clareza, o planejamento e a vibração, né? Então, a autoobservação seria o início de tudo. Então, você começar a observar o seu ciclo, começar a entender suas energias, começar a perceber como que elas variam ao longo do ciclo, né? Eu sempre compartilho por aqui essa visão mais geral, tipo de um padrão, né, que acontece aí em cada fase, mas a verdade é que cada mulher experiencia seu ciclo de uma forma única, então a autoobservação é essencial para você entender como funcionam as suas energias. Ela tá falando aqui que é de Osasco e que precisa de ajuda porque decidiu viver de arte e às vezes não sai nada, né?
A gente vai entendendo aí melhor como é que funciona. Hoje a minha proposta é até trazer um projeto meu que tem relação com a arte, né? Eu me considero uma artista sonhadora. Então, dando tempo aí no final, a gente vai falar também mais sobre isso, tá? Então, esse é o primeiro eixo, a autoobservação. O segundo é o planejamento. E aí é um planejamento, eu chamo de planejamento cíclico, né? Que também é utilizar as várias ferramentas de planejamento de projetos, levando em consideração também as energias do ciclo menstrual, né? Então eu construí uma proposta de planejamento em que a gente vai cumprindo etapas aí, uma etapa, né, em cada fase do ciclo, que seja mais adequada, né, às energias naturais daquela fase, tá? O terceiro eixo, aliás, eu pulei, né? Esse é o eixo do planejamento. O segundo eixo é clareza. Então, como a gente ter realmente clareza dos nossos objetivos, né? Da vida que a gente quer criar. Então, eu trabalho com várias ferramentas também para a gente entender isso e também aí sempre nessa coisa de adequar as energias do ciclo, né? Como a gente pode trabalhar melhor, porque existem fases do ciclo que algumas ferramentas de limpeza de crenças são mais propícias do que outras. Entende? Então eu sempre faço esse link entre ferramentas que eu conheço, né, e que eu decidi incluir aqui no projeto com as fases do ciclo. E por fim a vibração, né, que para mim se une aí aos outros eixos, né, como um eixo essencial, porque eu realmente acredito que a gente veio aqui para criar a nossa realidade e que a gente cria através dos pensamentos, né, e que os sentimentos são um guia. Então, quando a gente está atenta aos nossos sentimentos, a gente tem consciência se os nossos pensamentos estão alinhados ou não com aquilo que a gente quer criar. Então, também entram aí exercícios de vibração dentro do método de produtividade cíclica, tá? E hoje a gente vai falar sobre uma parte ali dentro do planejamento. Então, para vocês que estão chegando agora, se ficar assim mais confuso, fiquem à vontade para perguntar, tá? Porque já é uma parte aí. Claro que eu vou falando também, né? Porque a relação ali, por que eu decidi colocar cada etapa em cada fase daquela, mas fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Que eu quero que vocês compreendam aí como aplicar isso na prática, tá bom? Na vida de vocês. Então sejam bem-vindas mais uma vez. Mariana também entrou agora. A Márcia tinha entrado ali mais cedo, não sei se está aqui. Sejam bem-vindas. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar... eu criei esse título aí do zero à aproximação, porque é justamente quando a gente sai de uma ideia muito abstrata e como que eu torno ela mais concreta, né? Eu trago ela mais pro hoje. Tipo, o que eu preciso fazer amanhã para eu alcançar esse objetivo, né? Essa ideia, para que essa ideia vire real. Então, esse é o foco do nosso encontro hoje, tá bom? E aí eu decidi trazer em forma de perguntas, né? Como eu falei, que eu entendi que pode ficar mais fácil de vocês compreenderem o que precisa fazer em cada fase, tá? Eu vou compartilhando aqui, eu vou conversando aqui com vocês e vou mostrando aqui também as perguntas que eu criei aqui, né? Não sei se vocês já viram aí o post que eu fiz, mas são aquelas perguntas que estão no post, tá? Então vamos começar. Bom, de uma forma geral, só para vocês entenderem, então a gente passa por 4 fases, né? Ao longo do ciclo. Então a fase pré-menstrual, menstrual, pré-ovulatória, ovulatória, né? E eu botei agora nessa ordem de propósito, porque dentro da proposta de planejamento cíclico, o início é na fase pré-menstrual, tá? Na minha proposta. E vocês vão entender por que eu vou explicando pouco a pouco. Então eu dividi justamente cada etapa do planejamento de acordo com essas fases, tá? De acordo com as energias naturais dessas fases. E eu vou explicando para vocês. Então, vamos começar aqui pela fase pré-menstrual, tá? O que fazer na fase pré-menstrual? Então vamos dizer que você nunca fez nenhum planejamento ou então está querendo começar aí do zero, né, implementando o planejamento cíclico. E aí qual é a primeira coisa que você vai fazer? Quando você estiver na sua fase pré-menstrual, você vai fazer essa seguinte pergunta aqui. E por que eu indico isso que a gente vai começar na fase pré-menstrual? Porque para mim
tem um conceito, não tem vários, né? Mas esse conceito é muito importante dentro do planejamento para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, que é o conceito da conexão. Então, antes da gente definir objetivos, eu enxergo como extremamente importante a gente se conectar com o nosso eu interior, com a nossa essência, para a gente realmente criar objetivos baseados naquilo que é importante para a gente, né? Porque o que acontece muitas vezes é que a gente cria objetivos com base em diversas mensagens que a gente absorve de fora, né? Então, o que a minha mãe quer, o que meu pai quer, o que meu companheiro quer, minha companheira quer, o que os meus amigos querem, o que a sociedade acha que eu tenho que fazer, né? A gente entra muito nesse lugar, né? Muitas vezes. E para que a gente tenha clareza disso, a gente precisa realmente parar um momento para fazer esse trabalho de conexão. E aí é por isso que começa na fase pré-menstrual, porque esse é o momento em que a gente começa, a gente volta, né, para esse lugar de interiorização, de conexão, de entrar em contato com a gente, com o que é importante para a gente, tá? Por essa razão que a minha proposta de planejamento cíclico, ela começa na fase pré-menstrual, tá? Então vamos lá. Qual a primeira pergunta que você precisa fazer? Vou trazer o celular para cá para compartilhar ali com vocês. Deixa eu virar aqui. Vamos lá. Primeira pergunta. Quem eu quero ser daqui a 5 anos? Então, a gente está pensando aqui em objetivos de longo prazo, tá? Eu considero, né, 5 anos de longo prazo. Se você quiser considerar mais tempo, você pode considerar. Mas dentro da minha proposta, 5 anos para mim é longo prazo, tá? Então, essa é a pergunta que você vai precisar fazer. E aí, olha que o foco é no ser. Quem eu quero ser daqui a 5 anos, tá? Essa é a primeira, é a base, né, que você vai ter. Depois você vai entender o que você precisa fazer. Então, antes é você entender quem você quer ser, tá? Então, você vai fazer essa pergunta e vai deixar fluir as respostas aí na sua fase pré-menstrual, tá? Depois que você deixar fluir... e eu também indico isso durante a fase pré-menstrual, porque eu vou associar aqui, né, já a outra pergunta para você se fazer, que é: o que eu preciso fazer no médio e curto prazo para chegar lá? Tá? Também é uma pergunta para se fazer durante a fase pré-menstrual. Vou voltar aqui para mim, para a gente conversar um pouquinho. Por que também que eu indico isso aí na fase pré-menstrual? Porque também é um momento que a gente está mais criativa, né? Então a gente realmente é bem comum, assim, durante a fase menstrual, a gente ter essas ideias, assim, que a gente não costuma ter ao longo do ciclo, né? Justamente porque a gente está nesse momento de mais conexão, né? E a conexão, ela proporciona um estado de abertura para receber essas ideias, né? Então, eu indico fazer isso nessa fase porque aí você consegue permitir deixar fluir essas ideias sem muito julgamento, entendeu? Deixa aí fluir, vamos entrar aí nesse mundo de possibilidades. Então a gente sai daquele lugar mais racional e a gente permite que as ideias fluam livremente, de forma livre, tá? Então, por essa razão que eu indico que a gente faça isso durante a fase pré-menstrual, tá bom? Então essa é a primeira etapa. Então seria você se perguntar quem eu quero ser no longo prazo, que eu coloco aqui como 5 anos, e o que eu precisaria fazer no médio e no curto prazo para alcançar isso. E deixa fluir, tá? É um brainstorm mesmo de ideias, tá? Na fase pré-menstrual é isso. Então eu tô nesse lugar, nesse momento, eu ainda tô num campo abstrato, não é verdade? Ainda tô num campo mais abstrato. Até quando eu começo a perguntar o que eu preciso fazer, eu tô começando a entrar num campo mais concreto. Mas, como eu falei, a ideia é você deixar fluir mesmo. Várias ideias aí de como você conseguiria alcançar aquele objetivo, tá? E aí eu passo para outra fase, que é a fase menstrual. Aí esse é o momento de
pausa mesmo, né? Pausa, então a gente está mais conectada, continua, né, nesse movimento de conexão. A gente está em estado meditativo natural, então a gente consegue realmente, é mais fácil, né, acalmar os pensamentos, acalmar a mente, porque a fase pré-menstrual, ela é uma fase ativa. Então ela, mentalmente, né, a gente tem um movimento ativo, né, da mente, de coisas que a gente quer fazer, que quer mudar, mas ela muitas vezes vem acompanhada de uma baixa de energia física, né? E aí, quando a gente vai indo para a fase menstrual, essa agitação mental ela vai acalmando. Então é o momento mais de pausa mesmo. E aí eu indico que seja o momento de você fazer uma reflexão sobre o que você precisa priorizar. Vamos lá, vou lá para as perguntas de novo, para vocês conseguirem acompanhar aqui, tá? Vamos lá. Que papel eu preciso priorizar nesse ciclo, tá? E aí, vamos lá. Vocês já ouviram falar nesse conceito de papel? Esse conceito eu aprendi com o Jerônimo Temel, né, que é um cara assim que me influenciou muito quando o assunto é produtividade. Utilizo várias ferramentas que aprendi com ele aqui, como outros métodos também, o GTD, o da Thaís, enfim. Mas é o do Paulo Vieira também, já pego algumas coisas de lá, mas eu aprendi com o Jerônimo. Vocês já ouviram falar nessa teoria aí? Não sei se chama de teoria dos papéis, mas enfim. O fato é que a gente representa vários papéis na nossa vida, né? Então eu, por exemplo, hoje represento o papel de comunicadora, que estou aqui falando com vocês, o papel de empreendedora, o papel de artista, o papel de filha, o papel de irmã, o papel... Aí tô começando aí a entrar no papel de cientista, que eu quero voltar a estudar um tema mais específico aí. Então a gente representa vários papéis na nossa vida. E é bem improvável que a gente consiga equilibrar todos eles o tempo inteiro, né? Então a ideia é que a gente vai equilibrando isso a cada ciclo. Então a gente está sempre avaliando o nosso nível de satisfação com relação a todos esses papéis e a gente vai escolhendo que papéis priorizar a cada ciclo. E aí eu indico que você escolha priorizar pelo menos um papel que eu chamo papel de impulsionador. Então é aquele papel que vai te impulsionar, né, em direção ao alcance do seu objetivo, e pelo menos um papel de equilíbrio, tá? E aí papel, justamente que é esse papel aí, tipo algum papel que você tá deixando muito de lado e você precisa dar um pouquinho de atenção a ele para trazer esse equilíbrio, tá? Pelo menos um de cada. Por que eu não indico um número exato? Porque, primeiro, porque eu não acredito em respostas prontas, e segundo, porque o ciclo varia muito de mulher para mulher. Então isso vai depender da quantidade de dias do seu ciclo, vai depender da sua rotina, né, das atividades que você já tem como compromisso. Então é algo que, pelo menos um de cada, né, eu acredito que todo mundo consiga fazer, mas você mesma, a cada ciclo, vai entendendo essa quantidade aí que é ideal, tá bom? Então, vamos voltar lá para as perguntas. Fase menstrual. Que papel eu preciso priorizar nesse ciclo? Depois que eu escolhi os papéis, o que eu vou fazer? Que projeto meta relacionado a esse papel eu vou priorizar? Então, vocês estão percebendo que eu estou saindo de um lugar abstrato e estou cada vez mais tornando ele concreto, né? Eu estou trazendo daquela coisa mais ampla e trazendo para um lugar mais pro hoje, né? Então, vamos lá. Que projeto meta relacionado a esse papel eu vou priorizar? Também indico que faça isso na fase menstrual. E aí depois vem a fase pré-ovulatória. E aqui, vamos ver se vai dar para ver aqui, enxergar direitinho. E aqui tem várias perguntas, tá vendo? Vocês estão vendo ali em cima, ó. Meta Rouge. O que vocês vão fazer? Deixa eu voltar para mim aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqueles projetos que vocês escolheram,
priorizar no ciclo. E vocês vão transformar eles numa meta, que eu chamo aqui de meta RUGE, né? Que é para trazer aí uma conexão aí com o nosso sangue vermelho, né? Então, essa meta RUGE, ela tem algumas características que eu já publiquei várias vezes, inclusive fiz um post recente também falando sobre isso. E aqui eu coloquei as perguntas para você se fazer para transformar esse projeto numa meta RUGE, tá? Isso vai trazer essa sua ideia para um lugar realmente concreto. Agora você vai conseguir enxergar esse seu sonho se tornando real, entende? Deixa eu ver aqui o que ela está falando. Deixa a live gravada para a gente poder rever e internalizando. Provavelmente vai ficar, só se der problema no celular que não vai, mas eu tenho deixado elas gravadas aqui para vocês consultarem depois, tá? Tá pintando e assistindo, vai lá. Deixa fluir aí a criatividade, tá bom? Então, a meta RUGE, ela serve justamente para isso, para a gente trazer para um lugar mais concreto. Tipo, tá, tô quase chegando lá, né, no que eu preciso fazer amanhã. Vamos lá, a gente tá indo, um passinho de cada vez. Então, vou voltar lá. Eu não vou me aprofundar muito na meta RUGE, porque eu prefiro depois, de repente, fazer uma live só sobre isso. Mas eu vou ler aqui as perguntas para vocês. Então, o que é uma meta RUGE? O R é de relevante, tá? Qual é a pergunta que você vai se fazer? Por que essa meta é importante para mim? Né? O que torna ela relevante para mim? Você vai responder essa pergunta. O O é de objetiva. Aí qual é a pergunta que você vai responder? Como eu posso torná-la mais específica, né? Objetiva no sentido de ser ter mais detalhes mesmo, né? Ser específica, tá? O U eu chamei de ultrapassável. Então como eu posso medir essa meta e ultrapassá-la caso eu queira, né? Então trazer para um lugar mais mensurável mesmo, né? O G é de gerível, então qual o prazo para eu alcançar essa meta? E o E de executável, ela cabe no meu calendário, né? Ela é realista, ela cabe no meu calendário. Então são essas perguntas que vocês vão se fazer, tá? O que mais que você vai fazer na fase pré-ovulatória? Aí aqui a gente já tá chegando, tá vendo? Que tarefas eu preciso fazer para alcançar essa meta? E qual a fase do ciclo ideal para realizá-las? Né? Faltou um S aí. Qual a fase do ciclo ideal para realizá-las? Então, vocês estão entendendo que eu estou saindo de um lugar mais abstrato e tô chegando no hoje? Então, você vai pegar essa meta e vai se perguntar. Você criou a meta lá, você já tem um prazo, se ela é mensurável, ela é específica, que mais? E ela cabe no seu calendário, beleza, né? Aquele prazo ali é realista e é relevante para você, ótimo. Então criou sua meta RUGE. E agora? Que tarefas eu preciso realizar para alcançar essa meta? Aí você vai deixar fluir lá também, né? Se você for mais detalhista, eu às vezes sou, às vezes não, né? Então às vezes eu destrincho bem mesmo as atividades que eu preciso realizar. Às vezes eu não sinto a necessidade de destrinchar tanto, depende do projeto. Muitas vezes, assim, quando um projeto está muito empacado, destrinchar, assim, ajuda muito. Porque às vezes a gente tem uma visão, assim, ampla, né? Então, do projeto que parece muito difícil de alcançar, e quando a gente começa a destrinchar e dar um passinho ali por vez, fica mais fácil, tá? E aí eu acho que eu não falei por que eu indico a fase pré-ovulatória para isso, né? Se eu já falei, vou repetir. Por que eu indico a fase pré-ovulatória para isso? Porque esse costuma ser um momento que a gente tá com mais clareza mental e a gente também consegue ter uma visão ampla e uma visão detalhada, entende? E aí a gente tem aquela energia, aquela disposição, aquela clareza, então a gente tem essa visão do que é dessa meta maior e dos detalhes que eu preciso
fazer para realizar. E também ter uma visão mais realista, né? No sentido como é que se diz? Definir prazos, né? Então, não tô tão sonhadora, eu tô mais realista, então eu consigo definir prazos mais viáveis, digamos assim. Então, por isso que eu indico a fase pré-ovulatória para fazer para você destrinchar, né? Essa sua meta, e você criar essa meta, transformá-la numa meta RUGE e destrinchar em tarefas. E aí vem a pergunta, tá, Fernanda, mas como eu vou saber qual é a fase do ciclo ideal para realizar cada atividade? Bom, não existe uma resposta pronta, né? Assim como as energias vão variando, a mesma coisa vai acontecer com as atividades, a sua facilidade em fazer determinadas atividades. Existe um padrão mais geral, mas você precisa se auto-observar para compreender isso. E é uma questão de teste mesmo, né? Lembra que é algo que vocês estão entrando em contato agora, é uma nova visão, é algo novo, é um novo hábito também, né? O hábito de se observar, de entender as energias e de respeitar as energias. Então não fiquem afobadas, não sei se essa é uma palavra mais daqui, aperreadas, aqui no Nordeste a gente fala muito, não fique aperreada, não fiquem aperreadas para ter uma resposta certa, porque primeiro que ela não existe, e segundo que é algo que você vai desenvolver a cada planejamento do ciclo, tá? Eu tenho um guia que eu preparei, não sei se vocês já baixaram, um guia de atividades para cada fase do ciclo. Você pode baixar gratuitamente, é só entrar lá, deixar o seu e-mail, você recebe por e-mail. E ele te serve ali de base, né? Ele vai te ajudar a ter uma ideia aí, mais ou menos, tipo, não sei, não faço a menor ideia, ele vai te ajudar ali a ter uma ideia. Mas é algo que você mesma vai compreender, tá? Então, Iris, aí nas suas pinturas, você que vai compreender isso. Geralmente, é comum que a fase pré-menstrual a gente esteja mais criativa. Então, é um momento bem propício para criar novas pinturas, né? Novas ideias aí. Mas é algo que você vai perceber, você vai entender. Você vai testar e vai compreender, né? Você vai começar a perceber a relação desses momentos que você não tem tanta criatividade, digamos assim, e os momentos que flui melhor, né? É algo que vocês vão aí percebendo a cada ciclo, tá? Então, nesse primeiro momento, confie na intuição de vocês. Então, quando você for fazer um primeiro planejamento, tipo, destrinchei lá as tarefas e aí que fase ideal para cada uma dessas tarefas? Confie na intuição. Bota aí a fase a primeira fase que vier à sua cabeça, né? Com base no conhecimento que você já tem hoje. Entende? E aí, pouco a pouco, você vai desenvolvendo a habilidade de se observar e vai desenvolvendo melhor. E daqui a pouco você já vai saber assim, isso aqui eu já sei que eu faço melhor nessa fase, tá? É algo que você vai construindo aí ao longo da jornada, tá bom? E aí, por último, não menos importante, na minha visão até é um dos mais importantes, vamos entrar na fase ovulatória. E qual a pergunta que você vai fazer? Como e com quem vou comemorar quando alcançar essa meta, né? Então, esse é outro... Opa! Esse é outra etapa que geralmente não está presente nos modelos padrão de planejamento, vamos dizer assim, mas que eu considero essencial para o alcance dos nossos objetivos, porque como eu falei no início da live, para mim a gente veio aqui para criar nossa realidade e a gente cria através dos pensamentos e os sentimentos são o nosso guia. Então quando a gente consegue praticar e se manter numa vibração de gratidão mesmo, de amor, né? Realmente reconhecer cada passinho que a gente dá a cada ciclo, né? Entrar nesse lugar mesmo, sair do lugar da autocobrança, sabe? E entrar nesse lugar de agradecer, de perceber o quanto que você já realizou, né? Onde que você chegou e se manter
estado vibracional, né, mais acesso você tem às ações inspiradas que vão te levar ao alcance dos seus objetivos. Então, para mim, é a principal etapa, né? Inclusive, eu até já fiz um post aqui que eu falei que não é necessário você colocar os seus sonhos no papel para conseguir alcançá-los. Muito nesse lugar de que o principal trabalho, na minha visão, é o trabalho vibracional. E aí você entra num estado mesmo de receber essas inspirações, né, das ações que você precisa realizar. Mas, quando a gente cria esse hábito de colocar no papel os nossos sonhos, né, de fazer o planejamento, de, né, deixar fluir aí ideias, a gente tá também trabalhando essa conexão. Então, por isso que isso também faz parte do método de produtividade cíclica, entendeu? Que a gente está aí trabalhando realmente o acreditar também, né? Nesse sonho, tá bom? Então, e eu indico isso na fase ovulatória, porque também a gente está saindo daquele estado mais ativo da fase pré-ovulatória, né? Que é uma fase de bem para fora mesmo, assim, de colocar os projetos no mundo, de ter mais disposição, né? Focar aí nos nossos projetos pessoais mesmo. E aí a gente está entrando num momento de calmaria também do ciclo, né? A fase ovulatória é uma fase mais passiva. E a gente tá nesse momento mesmo de apreciar o fluir da vida, sabe? Então por isso que eu indico a fase ovulatória, para realmente você fazer um ritual de gratidão mesmo, sabe? Como realmente comemorar as vitórias aí que você alcançou ao longo do ciclo, tá? Então essas são as perguntas. Vamos recapitular? Só pra ficar... Gente, eu não sei, às vezes eu boto minha mão na câmera. Quando o meu tripé chegar, eu acredito que vai melhorar isso, mas por enquanto a gente vai fazendo assim mesmo. A gente faz o melhor que pode com as condições que a gente tem, né? E vai melhorando aos poucos. Então vamos lá, deixa eu ir botando aqui as perguntas aqui de novo, porque aí eu vou só passar por elas. Vocês viram que elas estão no post que eu fiz, né? Também tá lá no post essas mesmas perguntas. Mas aí quem estiver assistindo a live depois a gravação, consegue ver melhor. Então vamos lá, ó. Vou voltar lá pra gente recapitular. Fase pré-menstrual, fase de conexão, momento de conectar com os nossos sonhos. Então, quem eu quero ser daqui a 5 anos, né? Foco no ser. Depois você vai trabalhar o fazer, que é o foco no ser, tá? O que eu preciso fazer no médio e curto prazo para chegar lá? Então, usufruir dessa energia, né, criativa, fazer um brainstorm mesmo, deixar fluir ideias livremente, tá? Aqui não precisa ser racional, não. Deixa fluir livremente. Chegamos na fase menstrual. Que papel eu preciso priorizar nesse ciclo? Então, aqui a gente já está entrando, né? Começando a entrar aí, saindo, né? Começando a sair do abstrato para algo mais concreto. Então, avalie os papéis. Que papel você quer e precisa priorizar no ciclo. Dentro desse papel que você escolheu priorizar, qual o projeto meta relacionado a ele você vai priorizar, tá? Depois você vai transformar essas metas que você escolheu em metas RUGE, né? Lembrando aqui, ó, relevante, objetivo, ultrapassável, gerível e executável. E aqui estão as perguntas da meta RUGE. Por que essa meta é importante? Como eu posso torná-la específica? Como posso medir essa meta? Qual o prazo para alcançar essa meta? Ela cabe no meu calendário, tá? E aí, aproveitando, né, essa energia de fase pré-ovulatória, que é uma energia de mais clareza, tá? Que tarefas eu preciso fazer para alcançar essa meta e qual a fase do ciclo ideal para realizá-las, tá? Pré-ovulatória. E como e com quem vou comemorar quando alcançar essa meta, aproveitando aí essa energia, né, de apreciar o fluir da vida da fase ovulatória, tá bom? Aí você vai me perguntar, tá, Fernanda, mas e aí, tá? Definir as tarefas, né? Quando que eu entro em ação? E aí você vai... Eu tô ligando aqui para ver se vai dar tempo de eu dar um exemplo. Aí você vai entrar em ação... Acho que vai dar tempo sim. Você vai entrar em ação
Na verdade, assim, a fase pré-ovulatória é uma fase que a gente tem mais energia, né? Então é bem comum a gente conseguir realizar mais tarefas na fase pré-ovulatória do que nas outras fases. Mas também não é regra, né? Esse meu computador tá ajeitando aqui. Mas também não é regra. Então, assim, algumas coisas eu indico que você entre em ação na fase pré-ovulatória. Tipo, resolver pendências que estão ali há muito tempo, né, na sua listinha de pendências. Então é um bom momento de você resolver uma pendência dessa aí. Mas aí no caso ali do projeto, então você pensou, né, fez a sua avaliação, definiu suas prioridades, escolheu a meta, tá tudo certinho ali. E agora? Você vai... eu indico assim, né, eu planejo semanalmente, tá? Então eu tenho um dia ali do planejamento e aí eu vejo, né, a fase que eu tô e eu adequo, na medida do possível, aquelas atividades ali que eu defini, né, ideais daquela fase. Mas nem sempre é possível, não é verdade? Às vezes eu tenho um prazo que eu não tenho um ciclo inteiro para cumprir aquele prazo, né? Para mim, até assim, como eu trabalho por conta... Gente, o meu computador não tá ligando. Vou desligar ele e ligar de novo para ver se vai. Como eu trabalho sozinha, né, assim, eu até consigo definir melhor isso. Mas nem sempre é possível, né? Às vezes você tem um prazo de um cliente, ou sei lá, você trabalha numa empresa e tem outros prazos, né, que você precisa cumprir. Então, nem sempre é possível. Mas agora você está consciente, entendeu? Então, se você precisar realizar as atividades, essas atividades que você definiu aí, fora daquela fase ideal que você definiu, você vai ficar muito mais tranquila de repente não tá dando o melhor que você poderia dar naquele momento, porque você tá consciente. Então, por exemplo, eu preciso fazer um relatório bem específico, cheio de números, e eu tô ali na fase finalzinho da pré-menstrual, já quase menstruando, né? Aqueles dias que a gente quer, pelo menos a maioria das mulheres, né, quer fazer nada, quer ficar quietinha, não tem o raciocínio não tá funcionando muito bem, mas você precisa fazer aquele relatório, né? Então, assim, você vai fazer, né? Possivelmente não vai ser o melhor relatório da sua vida, mas você não vai estar se cobrando estar com a energia de outra fase. Entendeu? Então, esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo, porque... primeiro que quando a gente começa a compreender isso e começa a praticar, planejar o nosso ciclo, esses momentos, né, de ter que fazer atividades fora, eles vão se tornando mais raros. Quando a gente faz planejamento de uma forma geral, né? Quando a gente planeja, isso se torna mais raro, né? Porque a gente consegue visualizar com alguma antecedência o tempo ideal para cumprir aqueles prazos. Então, se você já tem o hábito de fazer um planejamento, a única diferença é que você vai agora virar uma chavinha, né? E vai olhar mais, levar mais em consideração as energias naturais do seu ciclo. E você vai percebendo o quanto isso torna certas atividades, assim, ajuda, né, a você realizar algumas atividades num tempo muito mais rápido. Então, eu, por exemplo, aqui, quando eu faço essas artes dos posts, né, na fase pré-menstrual, gente, eu faço, porque as ideias vêm assim, sabe? Então, eu faço várias artes muito mais rápido, até, por exemplo, da fase pré-ovulatória, que, embora seja uma fase ativa, eu não tenho essa coisa das ideias, sabe? E aí é algo que você vai percebendo. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês um exemplo. Não, pelo menos não no computador, mas eu posso falar. Acho que temos tempo aqui, né? Que horas são? Temos tempo. Eu vou falar, então, para vocês, pelo menos para vocês terem uma ideia geral, tá? Então é isso. É isso que vocês têm que ter em mente, tá? Esquece as respostas prontas, esquece o perfeccionismo e começa a usufruir da ferramenta. Então, você tendo consciência, você já se observou, você já percebeu os seus padrões, você já entendeu mais ou menos ali
que atividade você realiza melhor em cada fase. E você começa a praticar esse planejamento do ciclo, levando isso em consideração. Agora o computador, acho que vai funcionar. Levando isso em consideração, com o tempo isso vai ser algo natural para você. Como de repente hoje é natural planejar uma semana, ou planejar um mês, ou planejar agora final de ano, né? Planejamento do ano, né? Então vai se tornar natural. Então fiquem tranquilas, comecem a usufruir da ferramenta, não se preocupem com respostas prontas, o que é certo ou errado, o que não é. Confiem na intuição de vocês, isso é algo que vocês têm dentro de vocês. Fica mais aguçada ainda, né, durante ali as fases, final da fase pré-menstrual, menstrual, mas ela tá aí, ela tá com vocês. Então, foquem mais em aproveitar e usufruir da ferramenta do que saber se está fazendo certo ou errado, tá bom? Acho que eu vou conseguir dar um exemplo aqui, hein? Então, eu vou dar um exemplo de um projeto que surgiu recentemente. Ih, eu esqueci, foi o carregador, mas eu acho que vai dar tempo. O carregador do computador. Um projeto que surgiu recentemente. Uma ideia que me veio, vocês aqui vão saber em primeira mão, né? Não sei se vocês sabem, mas eu me considero uma artista, né? Eu gosto muito, né? Tenho várias habilidades assim no campo das artes, mas às vezes eu deixo um pouco de lado esse meu viés aí, né, artístico. Mas sempre que eu deixo de lado me incomoda. Então, a arte é algo que é importante estar presente na minha vida, tá? E aí eu tive uma ideia, vou compartilhar com vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês, eu faço os meus planejamentos num aplicativo chamado Todoist. Não sei se vocês já ouviram falar, é um aplicativo de organização de tarefas. Então toda a estrutura de planejamento cíclico que eu ensino, e eu ensino a fazer, né, manualmente mesmo, né, como se fosse escrito assim, eu coloco no Todoist. Para mim, que eu acho mais fácil, é uma ferramenta prática e ela está associada, né, assim, no computador, sincronizada, né, o computador e celular, então eu consigo criar minha caixa de entrada no celular e depois ver no computador, enfim. Eu gosto muito dessa ferramenta, ela é muito fácil. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso, essa brincadeira aí que a gente fez aqui no Todoist. Vou passar para lá para vocês verem, tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho também para não perder. Então vamos lá, ó. Deixa eu focar aqui. Opa. Focou. Então tá aqui, tá? Esse é o modelo de planejamento cíclico, modelo básico, né? Que eu considero básico. Eu já dei uma aula só sobre isso, depois vocês procurem aí no GTV. Mas tá aqui, ó, objetivos de longo prazo, médio prazo, curto prazo, rotineiros, pendências eventuais, caixa das possibilidades, referências e concluídos, tá? Então vamos fazer esse trabalho. Então primeiro eu fiz aquele trabalho, né? De quem eu quero ser no longo prazo. E aqui tem várias coisas, né? Várias coisas. Eu divido aqui por cor. Então, cada cor representa um papel, tá? E eu vou trabalhar com essa aqui, ó. Ser uma mulher que se expressa através da arte. Então, lembra da perguntinha que é com base no ser? Quem eu quero ser daqui a 5 anos? Eu quero ser uma mulher que se expressa através da arte. E aí eu fiz meu brainstorm, né? Aí tem várias coisas aqui também. Então, tocar composições próprias no piano em Paris, criar... esse aqui eu vou falar daqui a pouco. Participar de uma apresentação de tango na Argentina, ser referência à organização para bebês. Isso aqui, na verdade, é algo que tá meio stand-by, né? Mas tá aí, vamos deixar ele aí. Ainda não tirei dos meus objetivos, não. É que não sei se vocês sabem, mas eu tinha um projeto de decoração, né? De enxoval de bebê. E ele tá, nesse momento, parado. Publicar livro com poesias, publicar livro com ilustrações. E aí, essa foi a ideia que veio recentemente, ó. Criar uma peça de teatro com música e dança para falar sobre as fases do ciclo. Então, vocês estão sabendo em primeira mão que o Produtividade Cíclica pretende criar aí uma peça de teatro, tá? E aí, isso aqui, né, vai virar um objetivo de médio prazo, tá?
Na verdade, assim, né? Eu tenho que pensar, se no longo prazo eu quero criar uma peça, eu tenho que pensar o que eu precisaria fazer. Opa, tá saindo o foco. O que eu precisaria fazer no... Ô, foco. O que eu precisaria fazer no médio e curto prazo para alcançar isso? Vamos ver o que eu botei aqui. Que eu já nem me lembro. Aqui, ó, tá aqui, ó, criar uma peça. Então tem algumas coisas aqui. Isso aqui foram ideias que foram surgindo e eu fui colocando, tá, gente? Isso aqui é bem livre, não quer dizer que vai ser exatamente assim, não. Nesse momento é livre. Então vamos lá, criar uma coreografia de balé para representar a fase ovulatória, porque eu já tive uma ideia que surgiu na minha cabeça de como vai ser essa peça. Criar uma coreografia de sapateado para a fase pré-ovulatória, tá até escrito errado aqui. A pessoa com toque, né? Ai, gente, não sei por que tá ficando sem foco. Agora. Compor 2 canções para cada fase, né? Eu tenho vontade, eu adoro compor, então tenho vontade de aprender piano, né? Eu já fiz algumas composições no violão, mas para essa peça especificamente eu tenho vontade que seja no piano, tá? Então tem algumas coisas aí, né? Vamos lá, tô deixando fluir as ideias. Médio prazo, aí vamos pro curto prazo. Aí eu vou vir para a minha situação atual, que foi o que eu coloquei de foco nesse ciclo, né? Ai, que droga esse negócio que não fica desfocando. Que foi esse aqui, ó. Preparar a apresentação de balé na Academia Andréa Simões. Então, deixa eu voltar aqui para eu conversar um pouquinho com vocês. Então, vocês entenderam qual é o processo? Nesse momento aqui é uma coisa bem livre. Então, eu tive a ideia da peça e fui deixando fluir ideias aí do que eu preciso fazer. E aí, o que acontece? Nesse momento agora, eu não tô na minha cidade, onde eu moro, né? Eu moro em São João del Rei, Minas Gerais, e eu tô passando um tempo na casa da minha mãe, aqui em Garanhuns, no interior de Pernambuco. E não trouxe violão, não trouxe nada disso e enfim, né, tava sem também me movimentar há algum tempo. E aí eu decidi, falei, me deu uma ideia, vou fazer umas aulas de balé. Que aí é mais fácil, né, que tem, na maioria do sapateado não se acha, pelo menos na minha cidade não se acha. Eu fiz uns anos de sapateado lá no Rio de Janeiro, mas na minha cidade não tem. Aí eu falei, eu vou fazer umas aulas de balé, que balé é fácil, né, mais fácil de achar, né. E aí encontrei uma academia aqui bem pertinho da casa da minha mãe, e fui lá fazer. E aí foi me surgindo essas ideias, entendeu? Pô, eu posso, de repente, trazer isso pra peça, né? Nesse lugar aí que eu vou entrar fazendo meio que uma coreografia de balé e relacionando, sabe? A energia das fases do ciclo. E aí, comecei essas aulas e aí a professora convidou, né? Falou que ia ter uma apresentação de final de ano. E aí eu topei fazer mesmo, não sabendo nada de balé, comecei, quer dizer, eu fiz quando muito pequena, né? Mas topei. Vamos embora, vamos fazer a apresentação. Então, assim, isso virou o meu foco nesse ciclo, entendeu? Mas vocês conseguem ver que ele tem uma conexão com um objetivo meu de longo prazo? Entende? Isso é que é mágico, porque a gente consegue perceber essas conexões e a gente consegue entender o quanto faz sentido o que eu tô fazendo agora. Porque às vezes, se eu não tenho essa consciência, eu olho isso de fora, eu penso assim, o que tem a ver uma aula de balé com uma peça de teatro que você quer fazer, né, pra divulgar a sua mensagem, né, que é de falar da importância de a gente ter consciência das fases do ciclo. Então, né, num primeiro momento, se eu não tenho essa consciência, tipo, não tem nada a ver, estou fazendo uma aula de balé, mas não. É uma coisa que é importante para mim, porque tem uma conexão com uma mensagem que eu quero passar, entende? E isso vocês vão perceber. Vocês vão percebendo que o quanto faz sentido cada passinho que vocês dão. E aí, quando eu cheguei nesse lugar aqui, pronto, agora eu decidi. Então, nesse ciclo, o meu foco é me preparar, não só isso, né? Mas um dos meus focos é me preparar para a apresentação de balé, que vai acontecer no final do ano. E aí, a partir daí, eu vou destrinchando em tarefas.
Poderia, aí é o que eu falei, né? Se você gosta de ser mais específica mesmo, aí você faz aí, destrincha bem especificamente. Se você gosta de uma coisa mais geral, também fica à vontade, né? Faz do jeito que funciona para você. Mais uma vez, não vai atrás de respostas prontas, faz do jeito que funciona para você. Então começa a destrinchar. Vou dar uns exemplos aqui, vou pensar aqui, né? Tipo, o que eu preciso fazer para preparar essa apresentação? Eu preciso treinar a coreografia, então eu preciso rever aí, né, meu calendário, meus horários, meus compromissos para tirar um tempo todo dia para treinar a coreografia. Então isso é uma das coisas. Qual é a fase ideal? Bom, para rever o calendário, eu penso que a fase ideal é a fase pré-ovulatória, que eu tenho mais clareza, consigo, né, administrar ali melhor, né, repassar uma coisa para outro lugar, né? Então, seria pré-ovulatória. Isso, vocês estão percebendo que é uma coisa bem, né? Claro que hoje eu tenho mais consciência, eu tenho mais facilidade, mas, mais uma vez, confio na intuição de vocês. Então, beleza. Que mais? Eu preciso comprar o colã da escola, e não sei se vai ser a sapatilha que eu tenho, se vai ser outra sapatilha, ou comprar o material, lá, o uniforme lá, né, da apresentação. Então, que fase? Também, pode ser pré-ovulatória, pode ser também ovulatória ali, né, que ovulatória a gente consegue negociar mais, a gente, né, consegue entrar mais... Isso se for uma coisa assim, né, que eu for negociar com alguém, mas... Entende qual é o pensamento? Então, beleza. Aí, tô aqui. Pré-ovulatória, ovulatória. Que mais que eu precisaria? Eu tava com ideia de criar um convitezinho, porque a apresentação vai ser online, né? Então, de repente, criar uma arte convite para mandar para as pessoas especiais que eu quero que assistam a apresentação, né? Então, que fase ideal seria isso? Seria pré-menstrual. Entendeu? Então, é isso que vocês vão fazer. Vai destrinchando aí as tarefas e vai escolhendo, vai definindo, né, que fase ideal, qual fase do ciclo seria ideal para eu realizar essa atividade. E aí, beleza, você fez isso, aí pronto, já fiz isso, agora eu vou começar a agir, né? Aí pensa comigo, bom, a apresentação é daqui acho que 2 ou 3 semanas, alguma coisa assim. Eu não vou passar por um ciclo inteiro, né? Então, eu vou adequando. Por exemplo, eu estou agora na fase entre a pré-ovulatória e a ovulatória. Então, se eu já consigo fazer algumas coisas agora, aproveitando a melhor fase do ciclo, eu já faço. Se não der, não deu. E aí eu fui passando da fase ovulatória para pré-menstrual e não deu. Eu vou ter que fazer, entende? Mas eu já estou mais consciente. Então, eu não vou ficar brigando contra as minhas energias, sabe? Eu não vou ficar... reclamando que eu devia estar diferente. Não, eu tenho consciência de que eu estou numa fase X, as minhas energias estão assim, mas eu preciso realizar aquela... Tipo, por exemplo, imagina que a apresentação vai acontecer na fase menstrual, que eu pelo menos assim, se for segundo dia, eu nem vou, né? Agora mesmo a última aula semana passada eu não fui. Então, mas se for a apresentação eu tenho que ir, não é verdade? Então, mas eu já tenho essa consciência, então eu falo assim, não é um dia que eu vou estar muito disposta, super assim, fazendo aquela apresentação maravilhosa, mas eu vou estar lá de coração, vou estar lá feliz que estou fazendo a minha apresentação e vou sentir que tá tudo bem também, se não for aquela melhor apresentação da minha vida. Entende? Então essa é a ideia. Esse é o conceito, essa é a ideia de, acima de tudo, vocês estarem conscientes. Conscientes das energias de vocês, conscientes de como vocês se sentem realizando cada atividade em cada fase, conscientes do que é importante para vocês, da vida que vocês querem criar, conscientes da vibração que vocês estão emanando, né? Conscientes do quanto vocês estão receptivas a receber, né, as informações que são importantes, as ações, que eu chamo de ações inspiradas, né, que vão te levar ao alcance desses objetivos. Então, é por isso que eu fiz questão de me denominar como coach de produtividade para mulheres conscientes, porque realmente é nisso que eu acredito, tá bom? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Eu espero que a live fique gravada para vocês, né, consultarem aí. E espero que tenha ajudado também vocês a entenderem como ir implementando, né, essa ideia
do método de produtividade na rotina de vocês. Vocês querem compartilhar alguma coisa? Querem fazer alguma pergunta? Tô aqui, nem sei se temos tempo. 2 minutos. De repente dá para responder uma pergunta rápida. Obrigada mais uma vez por estarem aqui. Bem-vinda, Iris, ao Produtividade Cíclica. Espero que tenha te ajudado a começar a esclarecer um pouco mais da ideia, tá bom? E é isso, meninas. Me falem aí se vocês querem perguntar alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Acho que não, né? A Iris falou demais. Muito legal. Então é isso, meninas. Acho que é isso, né? Nenhuma pergunta. A Iris falou, peraí. A tinta tava secando, é ótimo. Ai, mas é isso. Alguma dúvida? Se tem alguma dúvida, Iris? Nosso tempo tá encerrando aqui. Perguntem. Falando que depois pergunta. Tá bom. Fiquem à vontade, tá bom, meninas? Se quiserem tirar alguma dúvida no privado, por comentário, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada por estarem aqui e semana que vem estamos aí de novo, fazendo mais umas lives legais. A minha ideia é trazer, né, o quadro Eu Faço Questão e também, que aí é para responder perguntas assim, que eu recebo bastante por aqui, né, perguntas que impedem vocês aí de implementarem o método, tá? As dúvidas que vocês têm. E tem essa ideia também, né, que eu vou mudando a cada fase do meu ciclo. Então, por exemplo, fase pré-ovulatória, eu gosto de trazer uma ferramenta, assim, né, explicar como eu estou explicando para vocês. A ovulatória eu vou sempre tentar, na medida do possível, porque geralmente eu recebo algum convite, né, para fazer uma live em outro perfil. E aí eu associo, né, eu gosto de associar ao público lá do perfil. Trazer a ideia para o público de lá. Terça e quinta, Iris, a ideia, né, pelo menos a princípio. A ideia é essa. Sempre às 19 horas, tá? Se tiver mudança, eu vou sempre avisando. Tô sempre avisando por aqui. Então teria essa na fase ovulatória, que seria com alguém, né? Geralmente no perfil de outra pessoa, trazendo lá para a realidade do público dessa pessoa. Na fase pré-menstrual, na minha fase pré-menstrual, né? Aí eu não me obrigo a preparar a live, então é mais um bate-papo pra gente conversar sobre a TPM, né? O quadro chama Degustando a TPM, então é só pra gente trocar ideia mesmo, vocês trazerem as experiências de vocês, eu contar as minhas experiências. E na menstrual é a cicloterapia, que é meio que uma avaliação que eu faço do ciclo, né? Também é um bate-papo, tá? Então, a princípio, a ideia é essa. Prazer ter vocês por aqui e em breve a gente se vê de novo, tá bom? Aproveitem para comentar lá no post que eu fiz das perguntas, o que vocês acharam da live, que aí para as meninas verem, né? E estarem mais presentes aqui também, tá bom? Beijo enorme para vocês e até breve.